Olá, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Nós ficamos aí uma semaninha, né, por causa da semana do português, né? Aliás, a gente já fez semana passada. Não, então não estamos. Olha que doideira. Semana passada nós já tivemos. Semana retrasada que não tivemos Rumo à Posse. Legal? Então nós estamos aqui novamente juntos. O que nós não tivemos semana passada, quer dizer, até tivemos, né, na aula de quinta-feira um aulão, mas foi um aulão diferente. A partir dessa quinta agora a gente normaliza, a gente vai trabalhar por assunto, por tema, enfim. Estamos voltando aí ao nosso esquema normal. Legal? Toda terça-feira o Rumo à Posse e nas quintas-feiras a nossa live. Beleza, galera? Não esquece de apertar o sininho, enfim, dar o like, né? E de divulgar o nosso trabalhinho aí, falar com todos os amigos, parentes, né? Falar virtualmente com essa galera toda, né? Ainda estamos em quarentena, então, por favor, evitem sair à rua. Só saiam para aquilo que for absurdamente necessário. Tá? Absurdamente. Gostaram do advérbio? Bom, vamos lá. Hoje a banca é a Legatos. Muita gente me pediu essa banca. Enfim, vamos lá. As provas são provas até curiosas, tá? É uma banca, por exemplo, que eu coloquei conjunções por uma questão. Sim, meu coração mandou colocar, entendeu? Porque realmente eu nem vi questão de conjunções. É porque eu vejo que hoje em dia as bancas estão cobrando tanto essa parte de conjunções que eu não consegui não colocar, entendeu? Então, sinceramente, eu não vi. Vi questão de classes gramaticais de uma forma geral. Agora, eu não vi questão especificamente de conjunções. Estou sendo muito sincero. Muito, muito sincero. A parte de interpretação de textos é muito, muito simples, muito simplória. E o que eles, na realidade, eles acabam mais perguntando é sobre tipologia e gêneros textuais. Tá? Se o texto é dissertativo, narrativo, descritivo, o gênero textual, se é um texto injuntivo, instrucional, né? Se é um texto expositivo, enfim. Então, se é um texto jurídico, se é um texto publicitário, certo? Então, eles trabalham muito com isso aí. Questão de regência eu vejo sendo cobrado uma quantidade bem interessante. Relações de coesão. Tá? Se o elemento faz referência a um termo anafórico. Anafórico é que faz referência a algo que já apareceu no texto. A um elemento anterior no texto. Tá? Uma relação catafórica é posterior no texto. Vou dar aqui dois exemplos rápidos. Então, uma expressão anafórica. João fez o trabalho. Ele disse que já está tudo resolvido. Ele é o João. João já tinha sido mencionado. Então, o pronome ele é anafórico. Faz referência a um termo que já apareceu no texto. Isso é anáfora. Então, esse pronome ele faz referência ao João que estava na frase anterior. Certo? Agora, só direi estas palavras. Venha logo. Estas palavras. Então, esse pronome demonstrativo estas aponta para frente. Então, só direi estas palavras. Dois pontos. Venha logo. Ou seja, o pronome demonstrativo estas está se referindo a essas duas palavras aqui, que ainda não estavam no texto. Elas vieram logo depois. Então, como esse pronome demonstrativo está apontando para palavras que ainda viriam depois do texto, isso é uma relação catafórica. O que é uma relação deítica? A relação deítica é uma ideia, geralmente da ideia de tempo ou de lugar. Mas é uma referência, certo, que não é de algo que esteja no texto, é algo que esteja fora do texto. Que você, pelo contexto ou por conhecer a pessoa... Por exemplo, as pessoas, meus alunos que vêm me acompanhando já há muito tempo, sabem que neste momento, desde final de abril, que eu consegui sair do Rio de Janeiro por conta da quarentena e tal, eu vim para minha casa aqui em São Pedro da Aldeia. Certo?
Ótimo. Então você sabe que eu estou aqui por conta do contexto, vocês me conhecem e tal. Aí eu falo assim, aqui tem feito muito calor. Aqui tem feito muito calor. Certo? Então esse advérbio aqui, ele tem uma relação deítica. Primeiro, porque dá ideia de lugar. E segundo, porque, por exemplo, se aparece isso num texto, né? E esse aqui não fez referência a nenhum elemento mencionado, você só vai saber onde é esse aqui por alguma coisa que esteja fora do texto, ou porque você conhece a pessoa, tá legal? Ou porque você, pelo contexto de outras situações, mas se esse aqui não for uma referência a algo no texto, tá legal? Ele é deítico, certo? Quer ver uma relação deítica? Quando eu falo assim, esta caneta. Esta caneta está aproximando a caneta de quem está emitindo a mensagem, do emissor da mensagem. Tá? Então, está aproximando, né, o pronome demonstrativo esta aproxima a caneta do emissor. Se eu falar, como é que anda essa vida? Essa, o pronome demonstrativo essa, se eu estou perguntando a você, meu aluno, o pronome essa, de respeito, indica que eu estou perguntando sobre a vida de quem está recebendo a mensagem, ou seja, eu estou conversando contigo. Né? Aquele período em que o Chico Buarque esteve no exílio, houve uma questão de vestibular, isso é antiga dessa, que parece que houve um telefonema entre o Francis Raimes e o Chico Buarque, em que a pergunta foi essa aqui: como anda este país? Tá? O Francis Raime, que eu acho que estava no Brasil, né, telefonando, falando por telefone com o Chico Buarque em Paris, e ele pergunta como anda este país. Aí perguntaram se essa frase estava certa ou errada. Essa frase está errada, porque o certo seria como anda esse país. Por que esse? Porque, olha lá, se sou eu que estou fazendo a pergunta e eu estou no Brasil, eu estou querendo saber, né, algo que diga respeito ao país em que está o receptor da mensagem, eu tenho que usar o pronome demonstrativo esse. Isso é uma relação deítica, porque o pronome esse diz respeito, tá, ou aproxima ou aquele elemento do receptor da mensagem. E se eu perguntar assim, eu estou conversando contigo, eu perguntar assim, bonita aquela caneta. Se eu usar o pronome demonstrativo aquela, eu já estou dando uma referência deítica. Por quê? Porque eu estou aproximando a caneta não do receptor, nem não do emissor da mensagem, nem do receptor da mensagem, mas de uma terceira pessoa. Isso aí é uma função deítica, tá? Uma função externa ao texto, que pode ser de tempo, sim. Se eu disser ontem, tá? Se o texto indicar o que é esse ontem, né? Ontem referência a que dia? Se o texto indicar, legal? Se o texto indicar isso, não é deítico. Mas, se você souber o que é aquele ontem, só por conhecer o contexto, algo fora daquilo que esteja no texto, não, esse ontem aqui está dizendo respeito a tal dia. Aí seria deítico. Tá legal? Por exemplo, digamos que você sabe, hoje é terça-feira. Não, hoje eu tô falando contigo terça-feira. Mas você descobre que o Rosenthal grava sempre 2 dias antes. Ou seja, se o Rumo à Posse é na terça-feira e você descobre que eu gravo 2 dias antes, ou seja, eu gravo no domingo, quando eu falo ontem, mesmo que naquele texto ou naquela situação não apareça que dia é exatamente, você já identifica, pera lá, se ele sempre grava no domingo
e ele falou ontem, ele está se referindo ao que aconteceu no sábado. Isso é uma referência deítica. É quando é algo externo a um texto. O texto não informa, mas você consegue identificar por algum outro motivo, porque você conhece a história daquela pessoa, enfim. Você identifica por elementos externos ao texto. Tá? E geralmente essa referência é de tempo ou lugar. Enfim, outros assuntos que eles gostam muito. Funções sintáticas. E aí é uma pergunta que poucas bancas eu vi fazer. Termos que não têm função sintática. Por exemplo, as conjunções, elas introduzem termos que têm funções sintáticas. Por exemplo, uma conjunção integrante pode introduzir uma oração subordinada a substantivo objetiva direta. Aquela oração é objetiva direta, ou seja, aquela oração desempenha a função de objeto direto, mas ela propriamente não tem função de objeto direto. A conjunção não tem função sintática. Ela introduz uma oração que vai funcionar como objeto direto, como objeto indireto, como complemento nominal, como sujeito, e assim vai. Certo? Então a conjunção não tem função sintática. Eles gostam muito de perguntar isso. Conjunções. Pronome apassivador não tem função sintática. Índice de indeterminação do sujeito não tem função sintática. Então eles gostam de perguntar, por exemplo, o se. Tá? Não foi nem a questão que eu trouxe. Eu trouxe uma questão com o que. O que tendo função sintática e o que não tendo. Mas o se, por exemplo, se for conjunção, que pode ser condicional ou condição integrante, não tem função sintática. Então, as conjunções não vão ter função sintática. Pronome apassivador, bota assim, pis, que é pronome, né, partícula indeterminadora do sujeito, índice de indeterminação do sujeito. Ou partícula passivadora do sujeito, pis ou pais, quer dizer, quando o pronome se for pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito, também não tem função sintática. Enfim, quando é que o pronome se vai ter função sintática? Quando ele for, né, quando for pronome oblíquo, quando for reflexivo, tiver caráter reflexivo, quando representar uma pessoa. Então é muito legal, tem umas questões muito interessantes sobre isso. Tá? Regras de acentuação eles cobram, crase, eu trouxe até uma questãozinha bonita de crase, figuras de linguagem, enfim, esses assuntos que eles mais cobram. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos lá, vamos então para as questões, né? Deu para a gente avaliar bem aí o perfil dessa banca. Né? Então eles gostam desse tipo de questão. Quando tem função sintática, quando não tem. Se o que for pronome relativo, tem função sintática. Se o que for uma conjunção, não tem. E assim vai. Certo? Então vamos lá. Então, olha lá. É justamente isso. Assinale a alternativa em que o marcador coesivo formal destacado não apresenta uma função sintática na oração que ele introduz. Cara, olha lá. Isso eles gostam de trabalhar com Q e com C. Pais, os quais, esse Q é um pronome relativo. O pronome relativo tem função sintática. Tanto é que no meu curso, por exemplo, eu ensino a função sintática do pronome relativo. Inclusive, olha lá, quando eu isolo a oração, os quais, e substituo pelo termo antecedente, fica, pais não conseguem impor limites. Ou seja, pais é sujeito, esse os quais é sujeito. Para o pediatra Daniel Becker, esses têm sido verdadeiros pecados cometidos à infância, pecados os quais... Aí você isola a oração em que aparece o pronome relativo, aí fica, os pecados prejudicarão as crianças, os pecados é sujeito, esse que exerce a função de sujeito. Tranquilo? Ah, Rosenthal, mas o que só pode funcionar como sujeito? Não, coincidentemente aqui todos os Qs vão ser sujeitos. Todos. Tá? Então, a criança acaba sem direito de se manifestar, inclusive de forma negativa, tá? Então, de se manifestar, né? Forma negativa, a qual essa forma faz parte, essa forma negativa faz parte do comportamento negativo, do comportamento infantil. Esse que também é sujeito
também é pronome relativo, exercer a função de sujeito. E o que vemos são crianças de 3 anos, as quais comandam a vida da família inteira. Tá? Aí eu substituo esse que por crianças de 3 anos. As crianças de 3 anos comandam. Você vê que o verbo, inclusive, concorda com o antecedente, que são crianças. Esse que aqui, então, exerce também a função de sujeito. Coincidentemente, todos os que's aí funcionaram como sujeito. Ah, Rosenthal, isso vai acontecer sempre? Não, não vai acontecer sempre. Aqui realmente aconteceu. Tá? Mas o que pode ser, o que pronome relativo pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto. Mas se for objeto indireto, por exemplo, tem que vir com uma preposição antes. Enfim, o que pode ter várias funções sintáticas. O que pronome relativo pode ter várias funções sintáticas. Agora, um menino ou uma menina precisam saber isso. Precisam saber isso. Certo? Eu isolei a oração inteira pela palavra isso. Já é uma conjunção integrante. Precisa saber duas coisas. Precisam saber que não são o centro. Precisam saber... Então, até em paralelismo sintático, saber isso e precisam saber isso. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Esse cara aqui que introduz as orações substantivas é uma conjunção integrante. Esse elemento aqui não possui função sintática. É essa a resposta. Então a conjunção integrante não tem função sintática. A oração tem. Esse que introduz uma oração, tá? Essa oração aqui, que não são acento, como saber que há limites, saber isso. Quem sabe, sabe alguma coisa. Isso, saber isso é objeto direto. Ou seja, estas duas orações aqui são orações subordinadas substantivas objetivas, já tinha até escrito aqui, são duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Ou seja, as orações funcionam como objeto direto. Sim, esse que introduz orações que exercem função de objeto direto. Mas ela não. A conjunção não possui função sintática. Ela sozinha, não. A oração inteira. Então, saber que não são centro, objeto direto, verbo saber. Que há limites, objeto direto do verbo saber. Saber isso. Mas o que sozinho não tem função sintática, porque conjunções não possuem função sintática. Beleza? Então, questão número 1, letra E. Questão número 2. Vamos lá. A voracidade dos bernes foi prejudicial. Quem é prejudicial a alguma coisa. Então, a preposição a tem que existir. Antes de substantivo no plural, o artigo é facultativo. A gente já falou isso 800 vezes. Ou seja, eu posso ter somente a preposição a ou preposição a com artigo as, que daria as com crase. Ou é a puro ou as com crase. Certo? Então, a regência nominal de prejudicial, o que é prejudicial a alguma coisa, prejudicial exige a presença da preposição a. Agora, é muito comum, antes de substantivos no plural, você não usar o artigo. Então, eu poderia usar tão somente a preposição. É justamente o que acontece aqui. Tá? Posso usar o artigo? Posso. É comum eu não usar. Ou seja, ou vem o a sozinho, esse a é obrigatório, ou eu somo esse a com o artigo as, que eu posso usar ou não. Se eu resolver usar, fica a mais as. Vai dar as com crase. Ou é a puro ou as com crase. Ou seja, a letra A está bacana, a letra B está bacana, a letra C não. A com crase não. Porque se você usou A com crase, significa que você quis usar o artigo. Só que você está usando o artigo A. Como é que você vai usar o artigo A no singular se nações estão no plural? Você não é obrigado a usar o artigo, mas se você usar o artigo, tem que usar o artigo correto. O artigo correto no plural. Então a letra C você elimina. Beleza? Ótimo. Alguns bernes criaram condições próprias a alguma coisa. Então, próprias a. A preposição a é obrigatória. Só que antes do pronome possessivo sua, o artigo é facultativo. Ou seja, eu posso usar só a preposição a ou a preposição a com o artigo a.
Ou seja, nesse caso aqui, tanto faz A puro ou A com crase. Tá? Antes do pronome possessivo, o emprego do artigo é opcional, você não é obrigado a usar. Então, nesse caso, o fato de o artigo ser facultativo faz com que a crase seja facultativa. Olha que legal, cara. Ou seja, eu só tinha até então eliminado a letra A. Só tinha eliminado a letra C. E continua a mesma situação, não mudou nada. Certo? Legal. Agora, olha essa questão, o item 3. Que item bonito. As transformações dos bernes magrelas foram rapidamente se assemelhando, tá? Se assemelhando às que... Vocês se lembram do emprego de crase antes de que? Você só pode usar crase antes de que se você substituir o A por aquela ou as por aquelas, se assemelhando àquelas que os bernes bem nutridos passaram. Aqui cabe. Eu ensino até por dois caminhos. Por essa possibilidade de substituição por aquelas, ou se houver o termo implícito. E há. Olha lá, as transformações dos bernes foram rapidamente se assemelhando às transformações que os bernes bem nutridos passaram. Então, ou você tem que ter uma palavra implícita entre o as e o que, no caso, você tem a palavra implícita as, você tem a palavra implícita transformações, ou se você puder substituir por aquelas. Mas isso ainda não garante a possibilidade da crase. Tá? Então, você não garante, você ainda tem que ver se tem a preposição a. Então, se assemelhando às transformações, se assemelhando aos câmbios, então, câmbios, aos estilos. Se há os estilos, crase. Ou aquele caso do aquelas. Se assemelhando àquelas, se assemelhando a essas. Se apareceu a preposição a em a essas, o aquelas leva a crase. Se o aquelas leva a crase, as leva a crase. Cara, você só pode colocar crase antes de que se você conseguir substituir esse a por aquela ou as por aquelas. Se você não conseguir substituir, nem chance de crase existe. Esse é o primeiro aspecto. Mas ainda não garante a crase. Se você substituir por aquelas, veja se você consegue substituir por a essas. Se passar para a essas, a presença da preposição a garante a presença da crase. Ou, se você substituir as transformações, como aqui aparece, para o elemento masculino, aos estilos, aos trabalhos, certo? Então, se assemelhando aos trabalhos, beleza? Opa, aí eu garanti a presença da preposição, o as vai levar a crase. Bom, então o terceiro tem que ser com crase, obrigatoriamente. E as? Tem que ser as com crase. Então, não tem crase. Até apareceu a. Até apareceu a crase, mas apareceu a com crase. Não é. É as, porque é as transformações. Então, a letra B está fora. A letra D também está fora. Só pode ser a letra E. Vamos à última. Conheço muito bem aquelas nações a que tanto se referiam. Vê se você consegue substituir esse a por aquela. Conhecia muito bem aquelas nações, aquela que tanto se referiam, não faz o menor sentido. Ou vê se existe alguma palavra implícita entre o a e o que. Conhecia muito bem aquelas nações, a nação a que tanto se referiam, não faz sentido. Então, se você não consegue inserir um elemento entre o a e o que, aqui nessa posição, ou se você não consegue substituir por aquela, não consegue, nesse caso, nem chance de crase existe. É porque esse a aqui, na realidade, é tão somente preposição. Preposição exigida pelo verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. Então, essa preposição está inserida antes do pronome relativo. Então, é só a preposição a sem crase. Então, confirmamos essa segunda questão, a resposta é a letra E. Meus amigos, com isso nós encerramos hoje a nossa aulinha, que foi bem grande, né? É para ser, o bizu da banca é para ser de 5, 10 minutinhos, hoje foram 25 minutos, quase meia hora aí.
né, falando sobre a banca, falando sobre relação deítica anafórica, né, bem legal, né, falando sobre isso, que é uma coisa que a banca cobra, mostrando como a questão de crase, como é que ela foi bem feita, difícil. É uma banca que faz as provas interessantes. A questão da conjunção e do pronome relativo, o pronome relativo ter fusão sintática, a conjunção não. Enfim, é uma banca que pega pesado, não é tão simples assim não. Valeu, galera! Não se esqueçam de que na quinta-feira nós teremos a nossa live e na próxima terça nós teremos outro Rumo à Posse. Né? Tá legal? Foi um prazerzaço revê-los. Grande abraço para todos e até quinta-feira.